A maior força de oposição ao governo do presidente Lula ainda é o bolsonarismo. Só que o bolsonarismo não faz oposição ao presidente da República, o Lula, neste momento. Eles fazem oposição ao Brasil. Eles defendem a atitude de ataque de um presidente de outro país contra a economia nacional. A intenção deles, que pelo menos por enquanto não se confirmou, graças a Deus, era gerar recessão e desemprego no país. O filho do ex-presidente Bolsonaro trabalhou nesse sentido, mas ele fracassou, ainda bem. E veja só, mais uma vez, os números do governo do presidente Lula são bons para a população. Veja o que foi divulgado hoje, dia 31 de julho de 2025. O desemprego caiu para 5,8% no segundo trimestre de 2025. É a menor taxa desde 2012. Esses números foram divulgados hoje pelo IBGE. E no setor privado, o número de empregados com carteira assinada é o recorde também da série histórica. 39 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras estão trabalhando com carteira assinada. É um crescimento de 0,9% ante o primeiro trimestre do ano e o maior já registrado pelo IBGE. A população ocupada do nosso país está em 102,3 milhões de pessoas. Os que dizem que os brasileiros não querem trabalhar estão mentindo, porque 102,3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras estão ocupados, estão trabalhando e estão produzindo. É 1,8 milhão de pessoas a mais trabalhando no nosso país. Subiu 1,8% de um trimestre para o outro, ou seja, de um trimestre para o outro tivemos um aumento de pessoas ocupadas de 1,8 milhão de pessoas, o que demonstra que a economia brasileira está, aos trancos e barrancos, é claro, está crescendo. O povo brasileiro está trabalhando, o povo brasileiro está produzindo, para a tristeza dos bolsonaristas, que querem o quanto pior melhor. Mas a responsabilidade do presidente Lula tem sido grande. Ele trouxe, apesar das investidas da oposição golpista, bolsonarista, o presidente Lula trouxe estabilidade política para o Brasil. E, logicamente, por mais que alguns não admitam, mas é um ambiente melhor para se investir, para se trabalhar e para se produzir. Não temos um presidente fazendo motociata e rindo de pessoas doentes morrendo nas filas dos hospitais. Temos alguém que leva a sério o cargo de presidente da República. Tomara, né, que a Câmara dos Deputados e o Senado melhorem um pouquinho a atuação deles e pare de ficar aí tentando sabotar o governo do presidente Lula, que tem mostrado, sim, bons resultados. Então, tivemos uma queda no desemprego, é o menor índice de desemprego desde a série histórica iniciada no ano de 2012. Temos uma perspectiva de melhora no nosso país. E o presidente Lula comemorou, né, esse resultado. Ele escreveu o seguinte, olha só, nas redes sociais dele. É para isso que seguimos trabalhando todos os dias. Emprego, renda, dignidade. Verdade seja dita, a economia brasileira está num dinamismo de perspectiva de melhoria e crescimento. É impossível não falar do laranjão dos Estados Unidos, né? O Donald Trump. Esse cara está fazendo uma bagunça nos Estados Unidos e no mundo, mas ele vai enfraquecer os Estados Unidos. E a revista britânica The Economist disse que esse ataque sem precedentes do Trump contra o Brasil é um tiro que pode sair pela culatra. Tá aqui, né? Vou ler um trechinho dessa matéria da Globo News, publicada no Instagram deles. Em editorial publicado nesta quinta-feira, 31 de julho, a revista britânica The Economist, né, fala em ataques sem precedentes de Donald Trump ao judiciário brasileiro com o uso da chamada Lei Magnitsky e destaca o alinhamento do presidente norte-americano, eu preferia colocar aqui o presidente estadunidense, né? Tudo bem, mas vamos lá, né? O texto da Globo News. Ao Jair Bolsonaro. A revista conclui que os Estados Unidos podem até acreditar que Moraes libertará Bolsonaro. Não, isso não vai acontecer. Mas que isso pode sair pela culatra. The Economist afirma que o clã Bolsonaro tem sido classificado pelo presidente Lula e por muitos brasileiros, pela maioria do povo brasileiro, inclusive, tá?
como traidor e que o ministro do STF é difícil de se intimidar. Olha só o Alexandre de Moraes mostrando o dedo do meio no jogo do Corinthians contra o Palmeiras. E essa foto não é IA não é montagem não, ele mostrou o dedo do meio mesmo, né? Quem bateu essa foto foi um jornalista do Estadão. Que coisa, né? Então, não sei se esse dedo do meio é pro Trump, mas a realidade é que Alexandre de Moraes, mesmo com essa sanção aí, dessa lei Magnitsky, continua sendo ministro do Supremo Tribunal, continua sendo o ministro que provavelmente vai botar o Bolsonaro atrás das grades ou numa prisão domiciliar. Ele já tirou os direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro, que não vai disputar a eleição de 2026, ou seja, nós teremos uma eleição menos emporcalhada, porque a presença do Bolsonaro bagunça o cenário político, porque infelizmente ele incita as pessoas a cometerem atos de vandalismo. E isso não é bom para a democracia. Democracia é discussão de ideias, disputa eleitoral e política, e logicamente para ver se aplica um modelo econômico, se aplica um programa de governo, se por exemplo a esquerda vencer novamente através do presidente Lula, que venha a melhorar a vida das pessoas, que faça aumentar as contratações por carteira assinada, que aumente o número de pessoas ocupadas no Brasil. É essa a intenção daqueles que defendem um sistema democrático, verdadeiramente democrático, mais à esquerda. E esse pessoal, mais à esquerda, respeita a direita tradicional. Só que essa extrema-direita, ela não merece respeito porque eles não respeitam ninguém. E eles utilizam os cargos políticos deles para fazer bagunça, balbúrdia, baderna, quebradeira, xingamentos. Eles não fazem um debate propositivo. A única coisa que eles fazem é torcer contra o Brasil e puxar o saco do Donald Trump. Lamentavelmente, porque são pessoas que têm muitos votos e que poderiam utilizar essa força política para fazer melhorar a vida do povo. Mas eles não fazem nada para melhorar a vida da população. Inclusive, eles pioram porque eles criam divisões, né, entre as pessoas e defendem projetos que pioram a vida do povo. Inclusive, agora eles defendem o tarifaço, que pelo menos até o presente momento não foi aplicado de forma íntegra, né, do jeito que o Trump tinha anunciado. E se fosse aplicado, ia gerar muito desemprego no Brasil e eles iriam bater palmas comemorando a demissão de trabalhadores. Mas não aconteceu, mas era o desejo deles. E o desejo do presidente Lula é o de fazer gerar emprego e renda para a maioria do povo. Ele já está no 3º mandato, provavelmente vencerá a eleição e exercerá o quarto mandato. E os números do Lula no governo são bons principalmente para o povo pobre, que acaba melhorando de vida sim nos governos do PT. E essa atitude altiva do presidente Lula fez com que a aprovação dele aumentasse. Agora ele tem uma aprovação de 50,2%, segundo a pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira, dia 31 de julho. Aí eu tô aqui com a página do PT na Câmara. Na Câmara, né? Na Câmara não, pô. Eu tô dando uma de Sérgio Moro. Sérgio Moro é que não sabe falar direito. Vamos lá. Eles escreveram o seguinte, a página PT na Câmara. A firme reação de Lula ao tarifaço do Trump com coragem, diplomacia e respeito mostrou que o Brasil não baixa a cabeça para ninguém. Então o interessante é que nessa pesquisa a aprovação superou a reprovação. Então agora o Lula está com a aprovação de 50,2%. Se esses números se mantiverem, a chance de Lula se reeleger e ganhar pela 4ª vez uma eleição presidencial no Brasil é muito grande. Tem chance. E veja só, né? A DW Brasil fez um vídeo mostrando que ninguém desafia o Trump como Lula, né? Como o presidente Lula. Diz o jornal The New York Times, que entrevistou o presidente. Vamos aqui ver, né? Assistir esse vídeo. Vamos lá. Ninguém desafia Trump como Lula. Foi o que disse o New York Times. O jornal americano destacou a postura do brasileiro diante das tarifas adotadas pelos Estados Unidos contra o Brasil. Numa entrevista que viralizou, Lula disse ao New York Times que em nenhum momento o Brasil negociará como se fosse um país pequeno. Lula disse também que o Brasil trata o tarifaço de Trump com máxima seriedade, mas sem subserviência. Duas observações muito importantes, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Olha só, veja só, vamos lá. Em nenhum momento o Brasil negociará como se fosse um país pequeno.
Bom, o Brasil não é um país pequeno, o Brasil é um país gigante, é uma das 10 maiores economias do mundo, é um dos países mais industrializados do mundo, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, é um país que tem reservas de minérios importantes, de terras raras, que supre as necessidades do planeta Terra. É um país gigante que não deve baixar a cabeça. Por isso é preciso enfraquecer politicamente todos os políticos vira-latas que querem entregar o Brasil para os Estados Unidos a preço de banana. E é preciso dar nome a esses bois, que são os políticos vira-latas. Não é somente o Bolsonaro, é Tarcísio de Freitas, Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado. Essas pessoas não têm compromisso com a soberania do Brasil. Eles gostam muito de agradar os Estados Unidos e agradar o Bolsonaro também, né? Eles não dão conta de crescerem politicamente sem puxar o saco do Bolsonaro. Então, um voto nacionalista para a presidência da República é um voto contrário à extrema-direita e essa direita vira-lata que puxa o saco do Bolsonaro. Vamos continuar aqui, amigos e amigas, vendo este vídeo. País pequeno. Lula disse também que o Brasil trata o tarifaço de Trump com máxima seriedade, mas sem subserviência. Nesse trecho da entrevista compartilhado pelo próprio Lula, ele cita as críticas de Trump ao processo contra Bolsonaro. Possivelmente ele não saiba que aqui no Brasil a justiça é independente do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Trump sancionou tarifas de 50% sobre o Brasil, dizendo que o governo brasileiro ataca direitos de liberdade de expressão e prejudica empresas e interesses americanos. Bom, muitos produtos ficaram fora dessa sanção do presidente Trump, né? Por enquanto não abalou muito a economia do Brasil e nem vai abalar. Olha a consequência do bolsonarismo articulando contra os interesses do Brasil. Até o empresariado que apoiou o Bolsonaro não gostou da atitude do filho dele, do Eduardo Bolsonaro. E agora o Centrão, que dava um bom suporte ao bolsonarismo, segundo essa matéria aqui da Folha de São Paulo, isola bolsonaristas e frustra pressão por anistia. Parece que agora realmente não vai ter anistia mesmo. Bom, vou ler um trechinho aqui, ó. Mesmo com críticas pontuais ao governo Lula, há um sentimento geral nas conversas de que o clã Bolsonaro saiu com a imagem arranhada e afastou ainda mais a possibilidade de aprovação de um perdão para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Descendo mais um pouquinho aqui, nessa matéria da Folha de São Paulo, cujo título é O Centrão isola bolsonaristas e frustra pressão por anistia, a gente desce aqui um pouquinho e vê, né, o que está acontecendo. A avaliação geral no Congresso é de que Lula saiu fortalecido eleitoralmente do embate, ou seja, o Lula cresceu perante o eleitorado brasileiro. E para finalizar, vou colocar aqui uma fala do Leandro Demore no ICL Notícias, em que ele chega a lenha nos bolsonaristas vira-latas. Vamos lá. Veja, nem a extrema-direita da Suécia defendeu o Trump quando ele falou que ia anexar a Groenlândia. Porque os caras não são otários. Todo mundo se uniu. Na Itália, todo mundo se uniu em volta do nacionalismo italiano, do patriotismo italiano, do Made in Italy, como eles chamam, né? Só no Brasil, por enquanto, o Trump, que deve estar vibrando com isso, e o seu governo, encontrou um bando de vagabundo, de cretino, de criminoso, de vira-lata. Eles olharam pro Brasil, César, e falaram: oba, tem um bando de vagabundo aí, que se a gente quiser soltar uma bomba atômica no país, e eu trouxer o cara pro avião, ele vai apertar o botão. Ele não vai só falar solta, ele vai, se eu falar, Dudu, vem cá. E aperta mesmo. Infelizmente, esse pessoal não gosta do Brasil. Eles têm muitos votos aqui. Eu espero que essa votação deles, esse capital eleitoral deles diminua, já que eles estão isolados pelo Centrão, no presente momento, que em política tudo muda. Mas o contexto é o de enfraquecimento da extrema-direita brasileira e do enfraquecimento do bolsonarismo. Mas a esquerda tem que atuar também politicamente, né? Vamos fazer aqui uma crítica construtiva aos parlamentares da esquerda. Saiam dos gabinetes, vão para as ruas, vai conversar com o povo, nas feiras, nas praças, nos comércios, vai para emissora de rádio, vai para emissora de televisão, chama os aliados, tenta formar um grupo político que faça aumentar a bancada de esquerda no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, no Senado, na Câmara dos Deputados. Não pode ficar nesse isolamento. Muitos criticam os parlamentares de esquerda por serem fechados demais. E neste momento eles têm que se abrir e criarem, porque eles têm estrutura do partido, e criar uma estratégia de ampliação da bancada.
Não podem contar somente com a força política do presidente Lula. Tem que fortalecer politicamente um grupo político, de fato, de esquerda e uma esquerda nacionalista que defende os interesses do povo trabalhador do nosso país. Interesses que, né, são do povo melhor saúde, melhor educação, melhores salários e conquistas materiais. Casa própria, escola de qualidade, comprar um carrinho, andar num ônibus melhor, mais asfalto, mais infraestrutura, pontes, ferrovias, hidrovias, enfim. É preciso discutir o Brasil da perspectiva materialista, de conquistas materiais. E no nacionalismo, quem é de fato nacionalista hoje são os esquerdistas e talvez alguns grupos da direita tradicional. A extrema-direita ela não é nacionalista, ela é entreguista, ela é vira-latista e puxa saco do Trump. E defende os interesses dos Estados Unidos e não estão nem aí pro povo brasileiro. Vamos continuar aqui ouvindo o Leandro Demore. Vamos lá. Você agora aperta o botão da primeira. O Dudu vai lá e vai apertar o botão. E vai jogar a bomba atômica em cima do Brasil. O que é que eles estão falando, essa gente? O Paulo Figueiredo falou o quê? Se precisar, a gente vai queimar a floresta pra pegar o Alexandre de Moraes. Floresta é o Brasil. A floresta é todo mundo, somos nós, né? Se pensar, Vivi, o tratório passa por cima. É tarifa, é Magnitsky, é cadeia, é visto, é os cambal. Não interessa. A gente quer soltar o papai. Solta meu pai, Trump, solta meu pai. O Lula falou brincando, é isso. Mas ao que tudo indica, o Bolsonaro vai ser condenado e preso. E o Lula continuará sendo presidente e provavelmente vai se reeleger e os números da economia estão melhorando e vão melhorar ainda mais. Vamos ter uma virada para melhor aqui no Brasil. Mas e você? O que acha de tudo isso? Você está do lado do Trump ou do lado do Lula? Você está do lado do Brasil ou do lado dos Estados Unidos? Você defende quais interesses? Você quer que o Bolsonaro vá para a cadeia? Você acha que o Lula vai se reeleger? Se manifeste aí nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal A Voz do Cerrado, se inscreva. Eu sou o Flávio Rezende, editor deste canal. Estamos aqui fazendo bom debate. Um forte abraço e até o próximo vídeo.